E aí, meu povo, caiu tudo aqui. Caiu tudo, caiu tudo. Gente, eu peço desculpas para vocês por causa dessa queda aqui. A rede social é assim, o Instagram ele tem esse problema que às vezes acontece isso. Por isso que eu vou pensar na próxima sequência de lives, a gente fazer através do YouTube. Porque pelo YouTube é um pouco mais difícil de ter esse tipo de interferência. Meu querido, me desculpa, deu uma caída aqui na rede social, mas Será que foi alguma coisa que eu falei? Derrubar a gente? Eu não falei de política, não falei de nada de polêmico. não, rapaz, é porque assim, acontece, né? As redes sociais são assim, por isso que a gente vai se adaptando, que a gente não vai desistir. Esse é o Vamos ponto. lá. Essa semana de live, cara, se eu fosse vocês que estão aqui, ó, volta sempre, cara, sempre vem pra cá. Se cair a live, seja lá o que acontecer. Por quê? Porque isso aqui é de um valor, cara, isso aqui que a gente está entregando para vocês é algo que levou muito tempo. Gastamos dinheiro para poder chegar nisso. Você está entendendo? Investimos. Então, isso aqui é de extremo valor. Não deixa que uma live caindo faça você desviar o foco. Porque senão, se qualquer coisa faz com que o seu foco mude, então você não consegue, acaba que não consegue alavancar na vida, avançar na vida. Porque as coisas precisam de foco, precisam de um objetivo, como ele estava falando. Não é simplesmente a gente trabalhar. Você tem que ter um objetivo, mirar nele e seguir. Se deixar as coisas, os altos revés da vida te abalar, você não consegue chegar no objetivo. Né? Então, sempre vamos ir seguindo para frente. O pessoal falou aqui que parou na parte do preço. Você estava falando que o pessoal é de um poder aquisitivo menor e você não deixa isso te atrapalhar. Exatamente. Eu lembro que eu estava falando da parte do que se tem um camarada, se tem R$ 70 como exemplo, se ele cobra isso e se ele consegue, se ele acha que ele consegue entregar um resultado bacana para o cliente que satisfaça ele, ok. Eu, Luiz, não vejo o meu negócio girar cobrando esse preço. Então é por isso que o meu valor, o meu ticket é mais alto que esse e eu busco por clientes que paguem pelo meu valor, entende? Então eu acho que o grande X dessa questão é essa, é você encontrar quanto o seu serviço vale e procurar por pessoas que estejam dispostas a pagar, sabe? Então acho que não tem que ficar se baseando, fulaninho na minha cidade tá cobrando tanto, vou cobrar igual também. Não, cara, faz o teu, sabe? Se tá girando, sabe? Se aquela grana você tá vendo que você tá conseguindo almejar o que você pretende, sabe? Bacana, tá legal. Trabalha em cima disso. Foca em você. Por isso que eu digo, a nossa maior competição é dentro da gente mesmo, sabe? Entendi. Isso, cara, acontece bastante. É algo que eu falo para as pessoas, porque assim, às vezes tem na cabeça do profissional de drywall, do gesseiro, do montador, que ele precisa atender todo mundo. Então ele tem que montar um modelo de negócio onde ele consiga atender todas as pessoas. E não é verdade. Não tem necessidade disso. Hoje, por exemplo, eu atendo, é algo que eu gosto muito de falar, porque é o que acontece comigo. Eu só atendo 2 arquitetos e mais 3 clientes, fora esses 2 arquitetos. Minha cartela tem 5 clientes. Só que me dá serviço para o ano inteiro. E eu não dou conta de... Às vezes eu tenho que contratar gente para poder dar seguimento. Então não tem a ver com ter milhares de clientes. Foi isso que você falou. Encontrar o cliente que pode pagar. O cliente que está disposto. Porque aquilo que a gente cobra não é simplesmente, não, porque eu cobro mais caro só porque sim. Não. Você entrega um serviço diferenciado do cara que cobra 70. E é isso que o cliente precisa saber para que ele aceite pagar, né, o nosso valor. E é isso que a gente deixa claro. Acredito que você também deixe isso claro na hora do orçamento, que são os seus diferenciais, aquilo que justifica, né, aquilo que você cobra. E você daria alguma dica? Bom, a gente já falou que você procura já por clientes que podem pagar aquilo que você cobra e principalmente pelo Instagram. Você tem alguma dica para quem quer se destacar utilizando o Instagram dos outros profissionais?
Você tem que perder o dinheiro pro Instagram. Não tem pra onde correr, cara. Você vai pagar o dinheiro pro Instagram, ele vai fazer a sua propaganda, você vai aparecer para um monte de clientes. É uma peneira, né? Um funil. As pessoas vão ver, sabe? Vão te chamar. E aí entra nesse ciclo aí. Quem é desses orçamentos? Quem é que vai comprar a sua ideia? Sabe? Então eu estou falando por mim, tá? Então foi isso que deu certo para mim, é isso que dá certo para mim. É, Só para você ter ideia, o meu primeiro serviço foi a 45 quilômetros da minha residência, meu primeiro serviço. Foi bem longe. Então, como eu faria para captar esse cliente se não fosse a internet? Eu nunca estaria lá. Eu nunca teria saído da minha zona geográfica, sabe? Eu nunca conseguiria almejar outros clientes. Eu ficaria só rodando aqui nesse bairro, entendeu? Então, hoje, tem profissionais grandes, não vou nem citar nome, não sei nem se ele está online. O cara é grande, o cara é muito bom, é muito fera, mas ele vira e mexe e fala: Luiz, eu não consigo sair aqui do bairro. Falei: cara, você já explodiu no seu perfil, você já explodiu na internet, promove no Instagram, faz alguma coisa para mais pessoas te conhecerem. Porque aqui, cara, não vão pagar teu valor. Isso vai matar o negócio dele, sabe? Porque ele vai se cansar. Uma hora cansa. Entendeu? Exatamente. E existem dois tipos de jogo. Eu gosto de dizer assim. Existe o tipo de jogo que é baseado no desconto e o que é baseado no valor. O que você joga é o baseado no valor, que é o quê? Eu vou entregar um serviço de valor completamente diferente do que as pessoas fazem e por isso eu posso cobrar mais. E tem o jogo do preço. O jogo do preço é eu preciso dar desconto e cobrir qualquer valor da concorrência. Só que uma das coisas que eu até ensino em uma das mentorias que eu dou, que é o seguinte: você não precisa só fazer um ou só fazer outro. Na verdade, eu acredito muito que isso depende da fase do negócio. Por quê? Porque quando você está começando, é muito mais difícil você já começar cobrando o preço mais caro, porque você não tem uma cartela de cliente. Então, eu sempre falo pro pessoal: você está começando agora, pô, tem um mês que eu terminei o curso do La Roque. O cara até comentou que fez o curso do La Roque ali. Tem um mês que eu terminei o curso do La Roque. O que eu vou fazer? Infelizmente, você tem que começar como? Cobrindo o preço da galera, para ter trabalho. Porque você não tem um background, não tem algum outro serviço para poder justificar esse preço. E é o que eu falo para as pessoas: não tem medo, porque eu fiz isso. Eu trabalhei de ajudante, cara. Eu já sendo profissional, eu quebrei em determinado momento da vida, eu não tinha mais as ferramentas, não tinha mais nada. Não tinha nada, nada. Devia 30 mil reais. E eu voltei a trabalhar como ajudante. Eu fazia diária de 100 reais, eu já sendo profissional. Diária de 100 reais, eu tinha que tirar a gasolina do carro e tirar a marmita. Desses 100 reais. Então, assim, não interessa se você vai começar cobrando caro ou cobrando barato. Se a mentalidade estiver alinhada, cara, isso cresce. É inevitável. Precisa estar com a mentalidade alinhada para a gente crescer, para poder ter essa transição. E agora, cara, eu quero que você fale para mim como que você equilibra conseguir novos clientes e cuidar dos clientes antigos, tá? Voltando aqui, essa é a nossa terceira pergunta de hoje. Outro perguntou quais foram os passos que você deu, né? O primeiro foi escolher uma plataforma para anunciar. Tá? Gente, se tiver muito rápido, vocês me falam, tá bom? Porque eu tenho a tendência de falar muito rápido e emendar o assunto na outra. Vocês falam se estiver compreendendo. Se não tiver, a gente volta e explica de novo, tá? Então, o que ele falou? Escolher uma plataforma. Então, você vai escolher o Instagram ou o Google Meu Negócio. Vamos colocar esses dois só. E vai se especializar. Vai focar nela e vai trabalhar nela. Ponto? Ponto. Segundo passo, a competição interna. Que foi isso que você falou. A competição interna é algo que precisa ser resolvido. Porque se tiver conflito ali dentro, há insegurança. Então, na hora de passar o preço, puxa, você quer cobrar... Vou colocar aqui um exemplo. Você quer cobrar 100, mas tem que cobrar 70 porque os outros cobram 70. Não. Tem que se livrar dessa competição e você assumir um lado baseado no seu negócio, no seu ritmo. Se está começando agora, não adianta querer começar cobrando 110, 100 reais no metro. Começou agora, começa cobrindo o orçamento para ter bastante trabalho e criar carteira. E por último, buscar o cliente que paga o valor.
né? Buscar o cliente que está disposto a pagar aquilo que você decidiu se você já está no nível alto de jogo. Se você já é um profissional que já trabalha na área, já tem sua cartela de clientes, agora você pode subir. Então, agora, responde para a gente essa terceira pergunta de hoje. Como você equilibra conseguir novos clientes com cuidar dos antigos? Você dá uma preferência especial para o cliente antigo ou ele entra na fila como os outros clientes? Como que é? É um jogo de equilibrar pratinhos, né? Porque o cliente, quando eu falo, ó, tem uma fila, mas eu vou te dar uma preferência, sabe? Mas, na verdade, essa preferência não é que eu esteja pulando à frente de alguém, sabe? O que eu consigo fazer? O que eu procuro fazer? É básico. Quanto mais produtivo você for, mais dinheiro vai entrar, tá? E assim, eu foco sempre em trabalhar muito ligeiro, muito rápido e com qualidade, tá? Óbvio, não dá para eu pular algumas etapas, porque senão eu perco qualidade. Então, isso aí é premissa, não vale nem a pena ficar discutindo. Então, o que eu falo com o cliente? Ó, eu crio uma agenda meio que fictícia. Eu tenho trabalho até dezembro, mas olha só, eu vou te encaixar aqui em novembro, que é, na verdade, onde está o meu teto de agenda, sabe? Pô, Luiz, então tá bom. Obrigado pela prioridade. Porque assim, gente, é uma estratégia de marketing que eu uso, tá? Se eu estou mentindo, se eu não tô aqui para ser julgado, mas assim, dá certo comigo e o cliente sempre gosta de se sentir no privilégio, sabe? Todo mundo gosta, né? Então é muito bacana quando você chega numa loja, por exemplo, e você tem aquela sensação que você está se dando bem, né? Quem é que não gosta? Quem é o ser humano que não gosta? Então essa é a estratégia que eu uso. Na verdade, e assim, trocando em miúdos, na verdade, ninguém tem prioridade, sabe? Porque eu não posso deixar de atender um cliente para atender outro. E esse é o meu caso. É diferente do teu caso, Wellington, porque você falou que tem 5 clientes. Então, eu acho que no teu caso ficaria até antiético você fazer isso, né? Mas assim, eu atendo todo mundo, né? Eu atendo quem me procura. Então, é muito mais fácil eu fazer isso, tá? Sim, sim. Então, essa é o teu trabalho. Na verdade, assim, eu não acredito que seja algo antiético. Não tem nada a ver com isso. Porque, assim, é uma estratégia de marketing. Você não está mentindo. Você tem uma agenda. Ponto. Você tem uma agenda que ela tem de janeiro a dezembro. A minha agenda tem de janeiro a dezembro. Você fala, olha, a minha agenda desse ano está programada até dezembro. Eu só posso programar até dezembro. É o que eu falo para os meus clientes também. É anual, porque, cara, isso gera um trabalho. Você entendeu? Não é enganar o cliente. Pô, você montar uma agenda, não é só tipo você comprar um caderninho e tá ali a agenda. Não, você se programa. Porque dentro desse período de um ano, pô, você tem férias, você quer sair com a esposa, você quer viajar com a esposa, você quer fazer uma programação diferente, tem feriado, tem um monte de coisa. Então, é uma programação de um ano, entendeu? Então, pronto, tem essa programação de um ano. Olha, a próxima data que eu tenho aqui para te atender é daqui 2 meses. Isso são os serviços que tem. Mas é até algo que eu, às vezes, fazia quando eu tinha menos clientes. Eu falava assim, menos clientes não, quando eu atendia mais pessoas, no caso, né? Eu falava assim, olha, eu tenho um cliente agendado para esse dia, geralmente eu tinha, quando o cliente precisava. Eu tenho um cliente agendado para esse dia, mas eu vou fazer o possível para remanejar esse cliente para eu te atender. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui para te entregar a obra no prazo que você precisa. Então, assim, não é mentir. Não, é verdade, eu tinha um cliente, o cliente precisava de uma data e eu falei para ele, vou tentar fazer. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Só que o cliente ele fica satisfeito de ver que você tentou. E ele fica muito feliz de saber que você tem uma agenda. Significa que tem outros profissionais te contratando. Você está entendendo? Então, isso é extremamente importante, cara. Ter essa agenda, ter esse cronograma de execução para a gente ter paz. Porque tudo aquilo que fica só na cabeça, cara, ocupa muito processamento. A nossa cabeça, eu gosto de falar que é igual um computador. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tipo, se tem um computador e você abre várias janelas, várias abas no navegador, ele começa a travar.
porque ele tem uma velocidade de processamento. A nossa mente é a mesma coisa. Se você não vai tirando essas coisas e colocando no papel, você vai ficando cansado mais cedo, porque está com a mente processando. Entendeu? Então sempre tem um hábito de anotar as coisas, anotar orçamento, anotar tudo. Porque isso facilita a vida, tá bom? Aí, a forma de anotar, depende de você. Tem gente que prefere agenda de papel, tem gente que prefere agenda do Google Agenda, se eu não me engano, tem gente que prefere o Trello, que é uma outra ferramenta de organização, mas sempre tire da cabeça e coloque em alguma coisa, porque senão você fica com a mente ali trabalhando nisso. Tá. Ô Wellington, completando aí a última pergunta que você fez, se qualquer um reparar na técnica de venda no feirante, é muito parecida do que eu uso para o meu negócio. Você vai na feira, você pega um coletivo, por exemplo, se lá tiver vendendo algum baleiro vendendo a mercadoria dele, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro, ele vai falar, freguesa, vem que tá acabando. Aí você olha para a mão dele, ele tá com um chumaço de bala cheio. Mas aquilo chama a atenção, sabe? Vem que tá acabando. Não tá acabando, ele quer vender o produto dele. E tá tudo bem, ele vende, sabe? É uma técnica que dá certo. Isso são gatilhos mentais. Exatamente. Um pouco sobre esses gatilhos, que são atalhos que a nossa mente utiliza para poder fechar o negócio. Então, quando você vai conversar com o cliente, você fala, ó, eu tenho pouca agenda, só posso fazer nesse dia, o meu preço eu não consigo baixar, e se você não quiser fazer, tá tudo bem. Porque também eu vou precisar ficar um pouco mais corrido para te atender. Isso foi um disparo de vários gatilhos mentais. O cliente fala, meu Deus, eu preciso fechar esse orçamento, porque senão ele não vai poder me atender. Exato. Então, são coisas... E como que a gente adquire isso? Aprendendo. Estudando. É simples. Não é algo que vem do céu. O fulano tem um talento para vender. Não, vocês precisavam ver eu vendendo 3 anos atrás. As pessoas me atendiam por dó. Não era nem porque eu demonstrava para eles alguma coisa. É algo que eu sempre falo para as pessoas, que assim, eu trabalhei, cara, por muitos anos no drywall, fazendo pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. Só que nos últimos 2 anos, nos últimos 2 ou 3 anos, foi quando? Foi 2021, 22, 23, tá indo para 3 anos. De 2 anos para cá, eu comecei a estudar sobre isso, e isso ficou, essa habilidade de fechar orçamento, de vender, foi aprimorando. Isso começou a fechar mais orçamento, subir faturamento, e olha o que é da hora. Eu continuei entregando o mesmo serviço técnico. Não aprimorou a técnica, usou uma técnica lá do Japão, algo especial, não. É o drywall como ele sempre foi, como ele sempre será. Não tem outra coisa diferente. Só que o que mudou do cara que faturava lá 2, 3 mil para o cara que fatura múltiplos 6 dígitos? A única coisa que mudou de um para o outro é justamente o conhecimento. Não conhecimento técnico, mas conhecimento dessas coisas que nós estamos ensinando nas lives. Coisas que a gente não aprende, infelizmente, em qualquer lugar. É difícil demais. E aqui vocês vão aprender isso, tudo que a gente está ensinando, isso que ele está entregando. Por isso que eu falei para vocês, pega o papel, pega a caneta, anota isso que a gente está falando. Estou dividindo os negócios em tópico para ficar fácil para vocês aplicar. Só que, se vocês não pegar esse conhecimento que a gente está passando e não aplicar, não vai mudar nada. Você está aqui para se entreter e a gente, vamos contar piada aqui e jogar papo fora. E não é esse o intuito. O intuito é realmente o aprendizado. Beleza? Então, fechou. Ó, na maioria, eu vou te fazer uma pergunta agora. Na maioria, os seus clientes são clientes novos ou clientes antigos? Novos. Hoje eu ainda tenho a chegada de muitos clientes novos, né? Não sei se é porque eu não tenho tanto tempo de mercado assim, eu ainda não tenha uma carteira de clientes onde eu atenda muitos arquitetos, muitos engenheiros, por exemplo, que é um público que são serviços recorrentes. Mas o meu público hoje, a maior parte dele é o consumidor final, né? É aquela reforma, aquele cliente que me procura diretamente para fazer o serviço dele. Obviamente que eu tenho o histórico de recorrência de clientes,
mas hoje eu atendo muito mais clientes novos do que antigos. Mas Tá? isso é uma característica mesmo do seu estilo de negócio. Seu estilo de negócio foi desenhado para atender novos clientes, mas para atender clientes que não são a construtora, não é um engenheiro, não é arquiteto. Você deve fazer reformas, várias reformas, talvez, não sei. Mas é aquele consumidor final, aquele que só tem uma casa. Ele só vai fazer a casa dele. E outra, tem alguns dos meus clientes antigos também que hoje não estão dispostos a pagar o preço que pagaram lá atrás. Porque eu entrei nesse nicho, igual você falou, eu entrei rasgando preço. Eu precisava aparecer, eu precisava ter visibilidade. Então eu rasguei preço, sabe? E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Essa semana agora, inclusive, eu fui procurado por um cliente, que foi uma das primeiras obras, e ele falou, Luiz, orça meu quarto aí. Eu já tinha a medida da planta dele, salvo aqui nos meus arquivos, e aí mandei para ele. Falei, nossa, mas ficou muito mais caro do que o outro quarto que eu já fiz, e é praticamente do mesmo tamanho. Mas aí eu falei, então, fulano, eu tenho mais técnica aprimorada hoje em dia. Confesso para você que material, basicamente, a gente não tem uma tanta diferença assim de preço, mas minha técnica hoje está mais aprimorada. E por conta disso, o meu valor subiu. Caso você não esteja disposto, não esteja de acordo, eu posso te incentivar outro profissional que talvez esteja de acordo com o que você pretenda pagar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ficar se prendendo a clientes que você já atendeu no passado. E isso nenhuma vergonha. Por quê? Você tem que buscar pessoas que paguem o seu preço. Mas assim, você tem que falar isso com muito jeito, sabe? Porque as pessoas veem isso como um ponto muito negativo. Então assim, o cara cresceu, agora o cara só quer atender granfino. Não, cara. Eu entro em favela, o paulista diz, eu entro em quebrada, sabe? Certa vez eu estava em obra dentro de comunidade, uma das mais perigosas aqui do Rio de Janeiro, e de manhã eu estava passando com o meu carro de trabalho numa blitz de bandido, e à noite eu estava passando por uma blitz de policiais, assim, uma coisa muito louca, era 500 metros, Rio de Janeiro é tudo doido. E eu vou onde pagam o meu serviço, sabe? Eu vou em Ipanema, eu vou em Copacabana, mas eu também vou na favela. É quem paga meu preço. Basicamente isso. Entendi. E é exatamente isso, né, cara? A gente não ter esse cuidado, porque realmente o cliente antigo, ele acredita que ele vai ter um serviço barato. Ele sabe que você entrega um serviço bom, só que ele, poxa, já tem tanto tempo, ele vai cobrar baratinho para fazer. Só que isso é um mal do brasileiro, cara. É um mal do brasileiro. O mal é o quê? Ver alguém, ver que tem uma empresa, às vezes um amigo que tem uma empresa, que tem um negócio, em vez dele ir lá e comprar no negócio do amigo para ajudar o amigo a crescer, ele quer que o amigo dê as coisas de graça. Quer que o amigo faz o serviço de graça. Entendeu? Infelizmente, é assim que funciona. Então, a gente não pode ter medo de dar o nosso preço, de colocar o valor que nós temos como profissional e levar a gente em consideração. Porque muitas vezes a gente acaba se diminuindo, cara. Isso é verdade. A gente acaba se diminuindo como profissional para poder atender alguém ou para poder até pagar as contas, cara. Porque o cara que não entende isso que a gente está falando ainda, ele precisa pagar as contas. E tem muita gente aqui na minha cidade que já... Fui pegar um orçamento agora, o cara cobrou R$ 77 um metro do forro para fazer. Eu cobro 110. E eu falei pro cliente, olha, eu posso te dar um descontinho, mas vou chegar nisso aqui nunca. E às vezes o cara entrega o serviço do mesmo padrão que o meu. Só que por que ele cobrou isso? Porque às vezes ele tem que pagar uma conta. Ele está sem comida em casa. Ele está com necessidade. E só chegou nesse ponto porque não tinha administração. Você entende? Não tinha administração. Não só administração financeira, mas administração do tempo. Para pegar uma parte do tempo do dia e dedicar para estudar alguma coisa. Estudar sobre gatilhos mentais, sobre fechamento de orçamento, sobre branding, como se vestir, como se comportar. Então a gente precisa ter essa administração. Estou muito feliz que você trabalha com isso, cara. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre. Vou ver o que dá para a gente linkar do conhecimento que você tem para ajudar a galera aí. Achei bem da hora. Cara, e
É isso aí. Agora, a segunda pergunta é o quê? Dessa segunda parte. O que você diz ao cliente quando ele diz para você: ah, seu preço está um pouco caro, hein? Porque tem cliente que nem pede desconto. Ele fala isso e joga no ar. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Ah, O cliente não pede, ele fala: nossa, tá caro, hein? E fica quieto. acontece, eu acho que acontece. Eu acho que por mais bravo que você já seja no Daiol, sempre existe aquele cliente que, como você falou, não fala isso explicitamente, mas fala meio que velado, né? A forma que eu uso de sair desse embaraço é falando que eu procuro sempre me aperfeiçoar, que eu procuro sempre entregar materiais de ponta, né? Eu invisto em ferramentas. Então, por isso que o meu preço acaba sendo diferenciado da minha concorrência. E assumo que eu entro também, consigo dar um desconto, mas eu nunca vou estar buscando cobrir aquele que tem um preço mais baixo que o meu. Porque eu entendo que se eu estou dando esse preço vai conseguir cobrir o meu custo de operação, vai conseguir que eu entregue para ele um serviço bom, que eu não corra dentro da obra dele de maneira que a obra dele venha apresentar uma futura patologia. Não, aquele preço está baseado na necessidade dele e ponto. Cara, um dos fatores que eu uso para dar desconto para o cliente, porque eu dou desconto sim, às vezes o cliente pede desconto e eu dou, mas é de acordo com alguns parâmetros. Eu pergunto para ele: qual que é a sua urgência para entregar o serviço? Se ele falar: ah, eu não tenho urgência não, tipo, o serviço é de 10 dias, ele fala: ah, me entregando em 30 dias tá bom. Eu falo: perfeito, porque daí entre uma obra e outra eu venho executando dele. Uhum. Eu não penso em fazer um preço mais baixo. Exatamente. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. O lado Distância. Se é o serviço do lado de casa, eu fico feliz demais do desconto. Porque, poxa, vem almoçar em casa, vem tirar o cochilo, vem ficar tranquilo, entendeu? Agora, assim, são vários fatores, mas o desconto ele pode ser dado, tá? Ele pode ser dado. Existem, também não dá pra gente falar: não, só cobra caro, cobra. Não é assim que funciona. Você só cobrar caro, você não vai pegar serviço, tá? Tô avisando. Então, não fica nessa de só cobrar caro. Tem que ter um motivo. Tá bom? E aí você analisa na tua vida se faz sentido você dar desconto. Como a gente estava falando. Tá sem serviço? Faz barato. Cobre, fala: qual que é o preço mais baixo que você tem? Ah, é 2.000. Tá, então por 2.200 você fecha comigo? Eu cobro um pouquinho mais caro, vai lá e fecha. Né? Então a gente tem sempre que buscar isso, essa flexibilidade. Se o cliente te pergunta, agora outra pergunta. Se o cliente te pergunta: você dá desconto? Qual é a sua resposta? Ela tá meio que respondida, né? Não, eu vou falar. Se ele perguntar, se ele for bem explícito assim, a única coisa que eu vou falar para ele: ó, não vou te dar um desconto porque eu estaria sendo desonesto com o meu outro cliente. E é uma grande verdade. Eu não posso cobrar 110 para um cliente e no outro cobrar 90. Eu vou estar sendo desleal com o cliente e vou estar sendo desleal com o meu negócio. Eu falo o seguinte, ó, pode falar. Parênteses. Gente, anota isso aqui. Anota isso que ele falou. Cara, isso aqui é um ponto-chave. Eu não vou dar desconto porque eu estaria sendo desonesto com o meu outro cliente. Para quem entende de gatilho mental, isso faz o cliente te ver como uma autoridade e te ver credibilidade em você e confiança. Por quê? Porque ele está sendo honesto. Ele está falando: ó, eu não vou fazer porque seria desonesto com o outro. Eu não posso fazer algo diferente do que eu já faço. Isso fala sobre integridade. O cliente percebe isso. Você pensa: ah, é só uma frase. Não é, bro. Não é só uma frase. Entendeu? Então anota isso que ele falou. Não vou dar desconto porque eu estaria sendo desonesto com o meu outro cliente. Entendeu? Então pensa, você coloca isso na rotina de vocês como argumento. Isso é muito poderoso. Pode prosseguir. Desculpa interromper, cara. Nada, que isso. Foi ótimo esse parênteses. E o que eu falo é o seguinte: ó, não vou te dar o desconto baseado nisso que eu acabei de falar. Ó, eu estou cobrando o que eu cobrei aqui, eu cobrei do meu outro cliente. Mas a gente pode fazer o seguinte: se aqui tem bastante obra, eu consigo fazer uma sanca ali para você, sabe? Eu consigo botar um perfil de LED para você, que é uma coisa, por exemplo, uma sanca.
Cara, santa, muitas das vezes a gente faz com um retalho se for pequenininha, faz com retalho de placa, sabe? Que a gente, muitas das vezes, até descartaria. Você vai perder ali mais um dia, meio dia de trabalho, e você vai ficar satisfeito e você ganhou a obra nisso, sabe? Não precisou interferir no seu orçamento. Exatamente. Entregar. Porque é uma alternativa muito boa para não dar desconto. É você entregar serviço a mais. Porque assim, quando você dá desconto, querendo ou não, a visão do cliente é que, poxa, se ele deu um pouquinho, ele pode dar mais um pouquinho de desconto. Agora, quando você fala, cara, olha, eu não consigo baixar menos do que isso, esse aqui é o preço que é o mínimo que eu consigo fazer, mas para te ajudar e para você ficar feliz, eu vou te dar de presente uma sanca no seu quarto. Nossa, acabou, fechou o orçamento. Gostei bastante, essa daí também é boa. Cara, e a gente está falando de negócios, né, cara? Então, sempre vai haver essa barganha, desde que o mundo é mundo, né? Você vai lá na agência comprar um carro, se o vendedor vai falar, pô, o carro aqui é 100 mil. Aí falar, pô, moço, pô, vou estar te pagando à vista aqui, pô, bota um multimídia aí bacana para mim, bota uma roda. Aí ele vai relutar e tu vai e chora. Às vezes você não ganha a roda, mas ganhou a multimídia, ganhou alguma coisa. Cara, e desde que o mundo é assim, você não precisa ficar com raiva, frustrado com o cliente estar te pedindo desconto. Ele vai te pedir. A gente, quando chega na loja, pelo menos eu chego na loja dos meus fornecedores, e eu sou muito transparente. Falo, fulano, olha só, eu tenho esse orçamento aqui da loja X. A loja Y está me cobrando tanto. Estou te dando a oportunidade de você cobrir. Você consegue cobrir? Não, Luiz, beleza. Cobrir eu não consigo, mas eu consigo fazer igual. Vamos fazer? Vamos. Então vamos. Beleza. Ganhei o fornecedor também. Isso aí é um outro ponto, não sei se você vai entrar, mas assim, estar linkado com o teu fornecedor é muito importante, tá? Isso aí te ajuda bastante. Quanto mais sobre isso, como que é? O fornecedor, ele indica o serviço para você? Como que é? Sim, isso aí. Então você tá ali pareado com um fornecedor é muito bom. Você ter uma pessoa que está fazendo propaganda de graça para você. Você vai lá, deixa o teu cartão, cria relacionamento. Outro ponto-chave, pessoal, anota aí, criar relacionamento. Você tem que se relacionar com pessoas. Se relaciona com uma loja que você encontra credibilidade e essa loja vai ser um canal de divulgação, sabe? Eu tenho N lojas que fazem divulgação do meu trabalho. Já cansei de pegar serviço de cliente que buscou a loja e a loja me indicou, sabe? E, obviamente, por questões éticas, se a loja X me indicou, eu vou comprar na loja X, né? Isso é óbvio. Mas o que eu faço, barganha no fornecedor, sim, eu faço. Hoje em dia, muito pouco, porque eu encontrei um fornecedor assim que o cara trabalha com material de super qualidade e entrega no prazo, enfim, o cara é top demais. Mas você ter essa ferramenta na sua mão, eu acho que não tem nada de errado. Você dá a oportunidade para o teu fornecedor te vender mais barato do que o concorrente dele. Por quê? Por que ele não pode? Se ele não conseguir, tudo bem. É isso que as pessoas não têm, porque existe muito o impulso natural do ser humano, que é o quê? Alguém pedir desconto, o cara vira um bicho. Não, mas desconto não tem como, já tá baixo. O cara fica completamente diferente. Só que a gente tem que começar a abordar essa questão do desconto de uma maneira mais natural. Exatamente. Entendeu? Pensar que porque a gente não vê que a gente está desesperado, que não. Não. Cliente pedir desconto, tem um monte de argumentos que você pode usar. Até para fechar um orçamento mais caro, mesmo com o cliente pedindo desconto. Então, tem que ter esse jogo de cintura. Isso que você falou das empresas, distribuidores, que passam o serviço, que faz esse sistema de colaboração com você, eu acho bem interessante. Eu fiz muito tempo isso com um pintor. Acredite se quiser. E eu vou falar para você. Para o pintor indicar um gesseiro, o gesseiro tem que estar com o serviço mais ou menos ali. Então, assim, a galera que sempre trabalhou comigo, eu tive sempre muito favor, digamos assim, de ter pessoas muito boas trabalhando comigo.
muito boas prestando o serviço. Vez ou outra, sempre, lógico, como todo comércio, você contrata a pessoa não faz um serviço bom, vira e mexe, isso acontece. Mas sempre tive pessoas que entregam um serviço muito bom, então eu ganhava a simpatia do pintor. Então, às vezes, o cara ia na casa dele, isso lá atrás, e, poxa, quero pintar a casa. Só que daí o pintor fala assim, mas que tal você fazer uma sanca no seu quarto? Eu cobro metade do preço da pintura. E o cara falou, sério? Sério. Então vai lá e chama o gesseiro. Aí chama eu, vou lá e eu pago uma comissão pro pintor. No final das contas, o pintor recebe a mesma coisa que ele ia receber e eu fico com um serviço também a mais. Então, ali, o cliente fica satisfeito, o pintor, que é a pessoa que intermediou esse trabalho, fica satisfeito, e eu também, executou o serviço. Então, é sempre bom ter esse relacionamento com as pessoas. Sempre cultivar um bom relacionamento com todos os profissionais da obra, né? Isso é bem importante. Agora a gente já vai encaminhando. Eu crio relacionamento com tudo que é gente que você possa imaginar. Eu crio relacionamento até com o pessoal da limpeza dentro de prédio, cara, pra você ter ideia. Porque a galera que é a ponta da lança, cara, a galera que sabe de tudo. É a rádio peão. Então o cara sabe que a dona Mariazinha lá do 11º andar tá fazendo a reforma, ou então o filho dela vai vir morar com ela. Cara, então isso é incrível. Então você entra em contato com essa galera, dá bom dia, boa tarde, faz um relacionamento legal. O cara vai te ajudar a botar uma plaquinha a mais tarde da noite, quando você tem que descer, subir material, vai poder sair com o teu carro, entrar com o carro. Isso aí te facilita muito a antologística. Então, criar mecanismos para facilitar o teu trabalho envolve também esse interpessoal. Tem que se comunicar, gente. Então eu vejo muito hoje as pessoas da construção civil muito travada, muito tímida. E tem que falar, gente. Tem que ser você mesmo. E eu vou dizer um negócio para vocês. O melhor lugar, eu estou falando para quem pega bastante serviço, tá? Se você já pega bastante serviço e não tem problema com isso, só que você precisa de mão de obra, o melhor lugar para você encontrar essa mão de obra é nas distribuidoras de material. Cara, tira um dia para ficar 1 hora na distribuidora. Toma um café, vai lá, conversa com os atendentes, porque você vai ver muitas pessoas, muitos profissionais de drywall entrando para comprar material, para fazer isso e aquilo. E você pode fazer parceria com esses profissionais. Falar, mas eles já têm a obra deles. Tá, mas sempre tem um dia vago. Eu até hoje. Se o cara fala, poxa, eu tô com um forro aqui para fazer, você tá livre? Você pode fazer pra gente? Eu tô lá com a agenda livre, tô fazendo nada, quero fazer, vou lá e pego e faço. Entendeu? Então, assim, esse sistema de colaboração funciona demais, cara. Funciona demais. Então, para quem tá querendo escalar, ir nas distribuidoras, né, gastar um tempo lá, conhecer novas pessoas, fazer conexões, é o que vai fazer o negócio alavancar. Sozinho, a gente pode construir um negócio mediano. Mas chega num platô muito rápido, porque você só tem 24 horas. 8 você tem que dormir. E você tem que dar tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para um monte de coisa. Então chega num platô. E aí, para você subir, estourar e crescer, montar a empresa, abrir uma limitada, fazer qualquer coisa, você precisa de gente. É só com gente que você... E aí, cara, uma dor que eu tinha, que eu acho que muitos profissionais hoje têm, que é o quê? Eles não vão fazer tão bem quanto eu. E não vai mesmo, tá? Já vou falar aqui para vocês, não vai e é normal. Eles não vão entregar o serviço que você entrega. Só que você precisa sempre ir aprimorando as pessoas, porque se você for centralizar tudo em você, você não cresce nunca. Esse é o ponto. Centralizou, você, não, só eu vou lá e vou fazer. Pode ir, filho, mas você vai chegar ali num platô de faturamento que não sobe mais. Só sobe se tiver gente. E quanto mais cedo a gente aprender a lidar com gente, melhor para a gente crescer. Bom, a gente já vai encaminhando para o final agora, tá bom? Vou fazer mais algumas perguntas e aí eu vou abrir uns 10 minutinhos só para responder a pergunta do pessoal do chat, tá? Então vai mandando pergunta aí, vocês que têm dúvida, que a gente vai lendo e respondendo rapidinho. Quando o cliente pergunta para você, tem garantia? Como que você costuma responder para o cliente? Porque tem os materiais e tem a instalação da mão de obra. Como que você trata isso? Hoje eu dou 1 ano de garantia nos meus orçamentos, tá? No meu orçamento já vem bem explícito que eu estou dando 1 ano de garantia para qualquer tipo de patologia oriunda de condições normais de uso. Obviamente, se o cara tiver uma goteira no teto, eu não tenho culpa de nada. Não tem né? Então, eu dou 1 ano. Antigamente,
É até engraçado você falar antigamente, uma pessoa de 2 anos e meio, mas enfim, assim que eu comecei, eu dava 3 anos porque eu ouvia muito se dizer que o drywall era muito resistente, o sistema muito seguro, e na verdade é mesmo, e você fazendo certinho é muito difícil de dar um problema. Cara, Mas hum, eu acho que um ano é um tempo bom, porque dificilmente, se você fizer um serviço bacana, venha dar algum problema, sabe? E se vier a dar problema, você tem que ter um caixa para tirar aquele dia para você ou então o seu funcionário ir lá e fazer aquele reparo, sim. sabe? Você não pode deixar o cliente descoberto. Não, igual, Então, desculpa. então então, isso vai sempre bater naquela tecla de você não ficar se rebaixando, porque se você tiver algum percalço dentro de uma obra passada, você precisa cobrir, você precisa voltar lá. Se você vai voltar lá, você não vai ganhar nada. É um combustível que você gastou, é um almoço que você vai ter que tirar do teu bolso e acabou. Então, você tem que pensar no amanhã também. É algo que eu falo pro pessoal, porque assim, por isso que a norma é tão importante. Antes eu não me atentava muito para a importância dela, porque eu aprendi com a maioria dos profissionais de drywall do Brasil, talvez 80, 90% dos profissionais. Foi como? Foi trabalhando como ajudante, foi aprendendo com um, aprendendo com o outro, aprendendo com o outro. E cada um entende uma coisa, cada um faz, acho que eu brinco até, se juntar 10 montadores de drywall que não estão antenados, que não estão buscando conhecimento, que não entendem de norma, sentar os 10 vai ter 11 formas diferentes de montar drywall. Porque cada um usa um parafuso diferente, usa uma forma diferente, faz um negócio diferente. E isso só que quando você tem um padrão, você fica despreocupado. Quem falou isso para mim foi o Eliel, inclusive. Ele deve estar aí na live. Acho que foi o Eliel, não lembro. Eu acredito que foi o Eliel, sim, que eu estava conversando com ele. Que quando a gente tem um padrão de montagem, quando a gente segue as normas, a gente está seguro. A gente está resguardado. Por quê? Porque aquilo foi testado. Isso significa que eu não posso fazer de uma outra forma? Não. Significa que a outra forma não tem uma certificação. Você não sabe o que vai acontecer ao longo dos anos. Aquilo ali não foi testado. Testado, comprovado e tudo mais. Então, assim, quanto mais seguro você tiver, mais tempo de garantia você pode dar. Porque, assim, nessa trajetória sua, você já chegou a atender algum cliente que pediu a garantia? Então, que pediu a garantia que você fala o quê? Para eu voltar lá para fazer algum reparo? Isso, para voltar lá que ele falou, não, você deu garantia, então volta aqui porque tem que fazer isso aqui que deu problema. Sim, eu já tive problema, não propriamente dito no drywall, mas sim foi um serviço que eu agreguei, que foi a pintura, e assim, por inexperiência, era a véspera de Natal, era dia 24 de dezembro, 23 de dezembro, então o cliente queria a obra dele naquele dia, porque no dia seguinte a família estava chegando, ainda tinha que limpar. E, cara, eu falei, que loucura. Acabei o drywall e já acabei o drywall, a massa curou, lixei, toma ali tinta, o pintor tacando tinta e Luiz, isso é loucura. Eu falei, cara, o cara já aprovou, o cara já falou que pode meter tinta aí. E vambora, mete tinta, mete tinta, mete tinta. E aí, futuramente, a fita começou a soltar, a fita de papel. Né? Não tinha curado totalmente, né? E aí, coisa de um mês depois, a fita começou a soltar. E aí eu tive que voltar lá para fazer. Então, basicamente, foi o meu pior problema que eu tive. É isso que eu falo. Quando a gente monta certinho, não tem problema. A gente fecha o orçamento porque dá garantia, porque os outros aí por aí não dão garantia. E aí, tipo, de centenas de serviços, um pede para você ir lá arrumar a fita. Você está entendendo? Então, essa é a importância de sempre montar certinho. Ou na forma que você monta, que você não tem problema, você entregar com extrema qualidade. Isso é extremamente importante. Agora, a última pergunta dessa daqui é o seguinte. O que você faz quando o cliente diz, eu estou com prazo apertado, você consegue fazer para mim urgente? Vamos supor que o cliente tem 10 dias e você precisa de 15 para executar.
Como que você fala com o cliente? Se tiver factível dentro do meu modelo de negócio, eu faço. Faço como? Chamo mais gente, chamo parceiros para me ajudar, e aí a gente vai e faz a obra. Se não tiver, eu não entro. Ó, fulano, para mim, para o meu negócio não é possível. Eu não tenho equipe para te entregar isso no prazo, tá? Que também não é uma vergonha. Você tem que botar a mão onde você alcança. Exatamente. E agora a gente vai para as considerações finais, tá? Vou fazer aqui 3 perguntinhas e aí a gente vai para as perguntas que o pessoal fez aqui na live. Gente, a outra live caiu, então as perguntas que vocês mandaram lá, manda aqui de novo para a gente fazer, beleza? Então tá. Eu quero te fazer uma pergunta, mas essas perguntas que eu vou fazer agora é para destravar a mente do gesseiro que ainda está começando, que ainda não conseguiu engrenar ou que não consegue ter um resultado satisfatório. Hoje, se você decidir não ir trabalhar amanhã, por algum motivo, você decidiu, não vou trabalhar amanhã, você pode fazer isso? Ó, amanhã vocês vão me ver na praia. Eu acho que responde a tua pergunta. Show de bola! E o que te possibilitou ter essa liberdade? Na sua opinião, o que possibilita ter essa liberdade? Agreguei valor ao meu serviço de forma que eu não preciso me matar de trabalhar. Então, trabalho bastante, tá? Isso não quer dizer que eu não trabalho. Eu meto muito a mão na massa, mas o dia que eu determino que eu não preciso trabalhar, eu tiro aquele dia para poder descansar, para poder ficar com a família, para ter mais esse momento comigo mesmo. Tá, resultado no final da administração do negócio, né? Sim, sim. Sabedoria para administrar. A segunda pergunta é, na sua opinião, qual o motivo que faz os seus clientes escolherem o seu serviço? Eu não vou entrar aqui na questão de qualidade, porque eu acho que para mim isso é premissa, tá? Qualidade você tem que sempre ter. Então, vamos pular essa parte. O que faz o meu cliente entrar em contato comigo é o conhecimento técnico que eu busco e passo para ele, a segurança dele estar fazendo com um profissional que entenda que o que está fazendo lá é a confiança de uma pessoa que vai entrar na obra dele e vai cumprir tudo aquilo que foi acordado. Uma das coisas que eu adotei para o meu negócio, o Wellington, é entrar na obra do cliente sem desembolsar nenhum centavo, tá? Como é que funciona isso? Você, o Wellington, entrou em contato comigo e falou assim, Luiz, quero fazer aqui o forro da minha casa. Beleza, Wellington, para quando você quer? Luiz, a gente está em setembro agora, agora no começo de outubro. Dá para você? Dá, vamos embora. O que eu vou fazer? A forma de garantir o serviço e você não ter que desembolsar uma grana e apenas na palavra, né, sem nenhum contrato, sem nada, eu faço o seguinte, eu cobro ao cliente 50% quando eu entro com o material dentro da obra e 50% quando eu tenho o aceite dele. O que é o aceite? O cliente rodou a obra toda comigo, tem alguma coisa para resolver? Tem alguma coisa insatisfeita? Não, Luiz, está bacana. Isso para mim é um aceite. A gente encerra aquele nosso vínculo ali. Então, eu garanto um serviço assim. O cliente aceitou a minha proposta, compra o material, bota na casa dele, na loja dele e pega os 50%. Guarda 50%, vou para outra obra. Quando eu chegar lá na obra dele, eu tenho caixa para poder trabalhar dentro daquela obra, tá? E no final, ainda receber a parte que faltava. Show. Isso é bem interessante, essa forma. Porque, assim, a gente... eu não sei aí na sua cidade, mas, assim, eu vejo muito o mercado reclamando de profissionais que não são idôneos, né? Ixi. É aquele camarada que pegou dinheiro e sumiu. Vazou da obra. Cara, isso aconteceu. Cara, não aconteceu, isso acontece muito, cara. Infelizmente. Acontece. No nicho. Acontece. Só
que eu não sei se isso é em todos os nichos. É porque eu só tenho conhecimento dos profissionais de drywall aqui, porque o cliente, quando é cliente novo, que pede um orçamento, principalmente antigamente, quando eu atendia muitas pessoas, eu chegava lá na obra e aí eu falava, ué, mas já começou a fazer, o que aconteceu? Ah, não, é porque eu paguei pro gesseiro aqui, uma parte ele foi embora, nunca mais voltou. Teve obra que eu já fui que o gesseiro pediu dinheiro para comprar os materiais e sumiu. Nossa. Então não fez nada, nada. Então, assim, só que eu trabalho de uma forma, essa forma que você trabalha, bem semelhante com a que eu trabalho, inclusive, só que eu vejo que é um privilégio. É um privilégio que ele é construído ao longo do tempo. Não adianta uma pessoa não ter credibilidade, não ter outras obras, não ter um background, já querer chegar nesse formato. Vai ser muito difícil, infelizmente. Agora, eu chego com o cliente pedindo 60%. Eu falo, olha, eu tenho 60% de custo de operação, que é o quê? Que é com os materiais, que é com a diária dos profissionais, que é com gasolina, alimentação, todos os custos que envolvem a sua obra. Então, eu pego 60% de entrada, assim que fizer o pagamento, eu vou lá, compro os materiais e trago aqui para a sua obra, e aí você só me paga depois que a gente conferir a obra, você vê que gostou de tudo. Se tiver alguma coisa, a gente arruma, para depois a gente acertar que é o valor correspondente à mão de obra. Então, quando a gente já tem um background, só que tipo, o cliente não fica assim, porque, por exemplo, eu estou fazendo o orçamento, vou amanhã, inclusive vou postar nos meus stories, o orçamento de um cliente que ele viu uma obra que eu fiz, que a gente terminou no mês passado, e ele está com 3 orçamentos na mão. E ele falou, você pode ir lá dar uma olhada para mim, que eu fui ver o orçamento que você fez, eu gostei e tal, dá uma olhada para mim, o que você consegue fazer. Então, chegar lá, eu vou ter que brigar com o preço? Eu não vou brigar com o preço, porque o cliente já chegou comprado. Ele já chegou gostando de um serviço que foi feito. Então é muito fácil, tipo, eu falar para ele que eu quero 60%, que eu trabalho com 60% de entrada, porque ele vai ver que, poxa, mas o meu amigo que fez com ele, a obra está lá, ele fez dessa forma. Então ele vai lá e aceita. Só que isso é construído. Se você chega lá numa obra sem ter uma indicação, sem ter um know-how, muito pouco provável que o cliente vai ficar tranquilo de fazer dessa forma, né? Mas é algo que a gente pode construir. É isso que eu estou querendo dizer para os profissionais que ainda não trabalham assim. O dinheiro mais barato que tem é o dinheiro do cliente. Sempre coloca isso na cabeça. Eu falo isso por quê? Porque eu já trabalhei em obra que, assim, é loucura, mas eu já fiz isso há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás. Eu falo, ó, você não precisa pagar nada, eu entro com o material, com a mão de obra, e a hora que estiver pronto, você faz o Pix. Acredita, cara? E, não, mas o pior é que, assim, por muito tempo funcionou, cara. Funcionou. Só que daí, quando eu tomei um tombo do cliente, foi 5 mil. Aí, e mais o dia trabalhado, né? Mais o tempo que a gente trabalha lá. Eu falei, rapaz, nunca mais eu vou fazer isso. Eu fico sem trabalhar, mas eu não vou mais fazer dessa forma. É uma forma que eu não recomendo ninguém fazer, né? Ninguém fazer dessa forma que eu fiz antigamente. Mas é por isso que eu falo que essas lives são importantes. A gente já quebrou a cabeça, viu que não funciona. E tá passando para as pessoas o que funciona. Então, você que está aqui na live, deixa eu falar para você, participa disso. Anota as coisas que a gente está falando. Isso aqui pode economizar, ó, dinheiro do seu bolso. Porque com alguma informação que a gente dá aqui faz você poupar de perder dinheiro. Entendeu? E agora, para a gente finalizar, a última pergunta é: qual conselho você daria para um gesseiro que ainda não fatura, tá? Um gesseiro que ainda não fatura, mas quer faturar 10 mil reais por mês? Eu coloquei 10 mil como um mundo perfeito para quem ainda não tem. Ah, desculpa, deixa eu só fazer um parênteses. Eu fiz, inclusive, se você não está no grupo, chama o grupo Gesseiro Rico. É um grupo que eu tenho, onde eu dou dicas para os gesseiros e também a galera que interage comigo, eles estão lá. Ele está na descrição na descrição não, na bio do meu perfil, você vai entrar lá. E na descrição do grupo tem não é questionário, como que chama? Um forms, que é com algumas perguntas para vocês responderem, para a gente trazer um conteúdo mais assertivo. Tá? E aí algumas pessoas responderam essa pergunta. E você sabe o que eu descobri, cara? Por incrível que pareça, 62% das pessoas não faturam não faturam mais de 5 mil reais no drywall. 62%. Tipo, nunca faturaram mais de 5 mil reais no drywall.
62. O que é uma loucura, parando para pensar, porque, poxa, cara, já teve mês, eu acredito que você também já teve mês, já faturou muito mais do que isso. Dependendo da obra, cara, que a gente fecha, puxa, dá para ter um faturamento fantástico. Mas eu vejo que tem muita gente que não consegue sair, cara, que não consegue deslanchar. Então, qual conselho você daria para essa pessoa que quer deslanchar no drywall, que quer aumentar o faturamento? O que você fala para ele fazer? Buscar conhecimento, não apenas conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico vai chegar uma hora que ele vai ser limitado. Não adianta nada você saber muito da placa X, do parafuso tal, mas você não sabe vender. E assim, toda empresa precisa vender. Desculpa te interromper, você falou um negócio muito chave. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Vou falar mais uma vez, prestem atenção nisso. Não precisa, não adianta você ter conhecimento técnico se você não sabe vender. Tem muito cara que é ruim de trabalho e é bom de venda. E ele vai lá e fecha o serviço que nós não fecha e queima o mercado. Então, se você está falando, fulano queima o mercado porque pega o serviço e não faz, é porque ele é bom de venda. Ele só tem conhecimento a mais do que você que não conseguiu fechar a mesma obra que ele. Então, gente, é extremamente importante aprender a vender. Só o trabalho técnico não vende. Se você não abrir a boca para dizer que você é bom, ninguém vai saber. Exatamente. Pode quebra. E se você não vender, você quebra, como qualquer empresa, né? A menos que você seja uma filantropia. Eu falo para os meus clientes. Eu falo para os meus clientes, quando eles pedem muito desconto, eu falo, olha, eu sou um grande amante da filantropia, eu faço bastante obra de caridade, mas se eu não tiver lucro na minha empresa, ela vai quebrar, eu não consigo dar desconto. Exatamente. Então, gente, assim, querendo ou não, tudo é venda, né? Ainda mais a gente, que é prestador de serviço. Então, o prestador de serviço, ele nada mais é que um vendedor. Assim como um médico que atende particular, ele é um vendedor. Um advogado, ele é um vendedor. Um dentista, ele é um vendedor. Então, ele tem que vender o negócio dele. E a gente também. Então, antes da gente ser gesseiro, instalador de drywall, a gente tem que ter em mente que a gente é vendedor. A gente tem que vender. Tem que vender nosso serviço. Porque senão a engrenagem não roda. Uma das técnicas que eu mais gosto de usar é que eu não passo orçamento para o meu cliente. Quando eu vou na obra, não é que eu não passo orçamento, mas na hora do orçamento, tipo, eu não vou lá e passo o preço. Eu ensino para o cliente. Eu dou uma experiência de aprendizado para o cliente. Eu falo para ele, olha, nesse local é importante nós fazermos dessa forma por causa disso, disso e disso. Se a gente fizer de uma outra forma, pode ser que não te atenda no futuro ou que venha trazer algum problema. Mas por que você vai usar esse tipo de parafuso, esse tipo de chapa? Não, esse tipo de chapa verde é extremamente importante aqui no seu banheiro. Você está com dois chuveiros no banheiro. Vai tomar banho você, no caso, conversando com o cliente que vai tomar banho você e sua esposa. Vocês dois vão colocar no quente. Você acha que esse vapor vai para onde? Se a gente não colocar no teto aqui uma placa resistente à umidade, isso aqui vai te dar problema. Então, quando eu falo assim, falo brincando, mas ensinando para o cliente, isso aumenta muito a percepção de autoridade da gente. É outra das dicas que eu dou para o pessoal também. Sempre ensine o seu cliente. Só que dessa forma, de uma forma bem-humorada, de uma forma explicando para ele como funciona. Porque só ensina quem tem algo para ensinar. Pelo menos deveria ser, mas é assim que a mente das pessoas trabalha. Então só tem algo para ensinar quem realmente é bom naquilo que faz. É um gatilho muito interessante para vocês usarem na hora do orçamento. Então, é isso. Fechamos essas perguntas de agora e agora a gente vai para as perguntas que fizeram aqui no Instagram. Eu vou rolar lá para cima e a gente vai descendo, respondendo algumas perguntas, tá bom? 10 minutinhos a gente já encerra aqui. Ou um pouquinho mais, vamos ver. Então vamos lá. Zona Oeste, Imperatriz do Maranhão, o pessoal falando onde que é. Maravilha. Gente, manda outras perguntas aí, porque aqui em cima vocês estavam se cumprimentando e não mandaram. Aqui, ó. O Rei das Massas RJ mandou assim: em média, são quantos orçamentos semanais?
eu acredito que ele queira saber quantos orçamentos a gente está acostumado a fazer, né? Para fechar um, por exemplo. Né? Então, assim, qual que é mais ou menos a sua média de orçamentos que você tem, a quantidade de orçamentos que você tem? Atualmente... Vou colocar por mês, acho que fica mais fácil de medir, né? Entendi. Vamos botar aí que hoje, atualmente, eu recebo pelo menos um pedido de orçamento por dia, tá? Eu estou jogando por baixo. Tem vezes que é até mais. Então, aí a gente pode botar uns 25 a 30 solicitações de orçamento no mês. Cara, aqui tem um outro segredo. Gente, vocês que ficaram aqui até agora, pega esse daqui que é um dos mais fantásticos que as pessoas travam a cabeça e não abrem a mente. Venda é método. Venda é passo a passo. Venda é processo. Então, se dentro de um processo de vendas você fala, bom, para eu fechar um orçamento, eu preciso passar 10 orçamentos. E o cara fica triste com isso. Não, se essa é a tua média, tá joia. Então, começa a passar 100 orçamentos por mês para fechar 10. Você está entendendo? Então, assim, cada pessoa tem a sua média assim, de orçamento. Então, se você recebe a cada 5 orçamentos, você fecha 2. Então, vamos colocar 10. A cada 10, você fecha 5. Então, para você fechar 30, você precisa vender... eu sou ruim de conta, rapaz. Eu vou fazer aqui. Agora, eu fui colocar os números em Paranê, rapaz. Tem que fazer 60 orçamentos. Isso. Então, tenha esse método. Não fica triste que você não está conseguindo fechar. Vai aprendendo. Você está aqui nessa semana justamente para aprender a vender esse serviço de drywall. Mas lembra que é um processo. Então, veja quantos orçamentos você precisa fazer para fechar um e simplesmente se encarregue de fazer mais orçamentos. Porque, outra coisa, teste é rei. Então, a gente vai falar aqui de vários métodos, das formas que cada um de nós utilizamos, mas qual que vai funcionar para você? Aquela que você testar e der resultado. Porque na minha realidade, por exemplo, o Instagram não vende. Eu não vendo serviço para cliente final no Instagram. O meu não vende. Tanto que, na verdade, é porque eu não virei ele para fazer isso, meu para criar conteúdo mesmo. Mas eu conheço outros profissionais que também não conseguem vender pelo Instagram, mas vendem pelo Google Meu Negócio. E tá tudo certo. Essa é a forma que funcionou para ele. Então, você que está aqui tem a obrigação de descobrir a sua forma e fixar nela, tá bom? Imagina o vendedor de água do semáforo. Se a cada não que ele ganhasse, ele desanimasse. Ele já estava morto de depressão, né, coitado? Exatamente. Ó, o Tiaguinho colocou o seguinte: como faço para ter um conteúdo entregue sem tráfego pago? Sem tráfego pago, hoje eu não tenho feito tráfego pago, tá? E assim, a plataforma Instagram tem me trazido bons resultados, né? Essa é a minha dica que eu acabei de falar com vocês. Mas um dia já fiz tráfego pago. Então hoje, o que eu venho apresentando nos meus stories é passar conhecimento técnico, mostrar a minha rotina de obra, falar o que eu estou fazendo. Então, o meu público está muito engajado comigo de acordo com isso que eu venho apresentando e venho apresentando resultados. É uma experiência minha que está validada dentro do meu negócio. Não estou falando que seja correto, não estou falando que seja errado. Comigo deu certo. Show de bola. Mas para quem não sabe, eu também estudo drywall já tem quase 4 anos. Trabalhei como gestor de redes sociais, gestor na parte de marketing de uma empresa aqui na minha cidade, então eu entendo um pouquinho sobre Instagram. O que vai fazer o teu Instagram, se você quer alcançar mais pessoas na sua região, público segmentado, é tráfego pago. Ponto. Agora, se você tem algum produto que você vende para o Brasil inteiro, você vai para o Reels. Só que daí já não é um serviço de drywall, a não ser que, enfim, que você queira viajar ao Brasil fazendo serviço de drywall. Mas o Reels ele vai entregar para mais pessoas, só que o tráfego pago vai trazer mais pessoas selecionadas. Tá? Eu vou dar uma dica de tráfego pago. Eu não utilizo no meu negócio, porque, como eu falei, eu só tenho esses clientes que é suficiente para mim. E tá muito difícil de achar profissional qualificado na cidade. É muito difícil. Tem que formar profissionais. Mas uma dica que eu te dou, se você tem um alto padrão de serviço, de entrega, se você se veste bem,
tá, pô, tem uma empresa, tem um CNPJ, tá tudo alinhadinho, você pode fazer tráfego pago por geolocalização que a gente fala. Você coloca um ponto no mapa e você vai no bairro mais chique da sua cidade. Bota um ponto lá e coloca para fazer tráfego para pessoas a 1 quilômetro do shopping, do centro comercial. É uma estratégia de tráfego pago que pode ajudar você no seu negócio. Só que lembre-se, pode ser que sem o conhecimento correto você queime dinheiro. Você gasta dinheiro e não recebe um orçamento. Por isso que é importante. Ah, preciso fazer curso? Necessariamente não. No YouTube tem tudo de graça. Tudo de graça. Sobre tráfego para negócio local. Vocês encontram lá. Beleza? O MN Drywall Gesso Cartonado disse o seguinte: na minha região tá difícil para competir com gesseiros. O preço dos caras tá muito baixo. Como vou entregar uma boa qualidade, principalmente no acabamento, cobrindo o preço dos caras? O que você me diz? Eu já tive essa pergunta também. E acredito que não dá para competir com o gesso. O gesso, naturalmente, ele vai ser mais barato. Então, na sua posição, eu tentaria, de acordo com a minha capacidade, que seria a rede social, mudar a mentalidade do meu público, falando das vantagens do drywall. Competir com o gesso não dá. É a mesma coisa que eu estou vendendo uma Ferrari, chegar um cliente e falar, apareceu uma Fiat Uno ali, quer cobrir o preço? Pô, nunca você vai cumprir, né? Você tem que falar, não, esse carro aqui é muito melhor, mais veloz, mais potente, mais bonito. Você tem que vender o seu preço também. Tem que mostrar o valor para justificar o preço. Exatamente. As pessoas talvez também tenham um pouco de dificuldade. Valor e preço são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Preço é consequência do valor. Agora, se um produto não tem valor, ele tem um preço mais baixo. Entendeu? Por que uma Ferrari... Esse dia eu estava vendo, você sabe quanto que custa para construir uma Ferrari? Se o cara decidir pegar as peças e montar tudo bonitinho uma Ferrari, ele vai gastar 600 mil reais. Sabe quanto que vende uma Ferrari? 5 milhões. Não faz sentido. Gastou 600. Se fosse no drywall, uma margem ali, colocar mais 100%, 120% em cima, ele tinha que cobrar no máximo 1,5. Mas por que cobra 5? Porque tem um valor agregado muito alto. Isso é extremamente importante a gente compreender e elevar isso que você falou. Justificar. Mostrar o valor. Não, o meu é mais caro porque eu não utilizo aqueles árabes finos, é uma estrutura de... etc e tal. Tem que justificar. O Carlos Roberto mandou o seguinte, ele é elite do drywall do Maranhão. Ele quer saber como faço para ter uma boa administração do financeiro. Administrar o financeiro primeiramente, você separar o teu pessoal da tua empresa, tá? Isso aí é básico. Deixa eu só fazer um parênteses. Quem está falando é alguém que entende de administração. Ele é formado em administração, para quem ainda não estava no começo da aula. Ele não está falando um negócio só que ele acha da vida, não, tá? Isso é conhecimento técnico. Ele é graduado em administração. Por gentileza. E aí, você vai separar o dinheiro seu, que a gente vai chamar de prolabore, e o dinheiro da sua empresa. O dinheiro que é seu é uma parte. O dinheiro que é da sua empresa, você vai fazer um caixa da sua empresa. E a outra parte, que também é o dinheiro da sua empresa, você vai gastar ali para a empresa girar, né? Que é com custo de material, que é com custo de ferramenta. E por que você precisa guardar dinheiro da empresa? Porque amanhã depois você pode ter que voltar no cliente para fazer uma garantia. Se uma ferramenta sua pode quebrar, então você tem que ter caixa. Imagina, você está numa obra, a obra bombando de serviço, seu martelete quebra, você só tem um. E aí, você não tem caixa, o que você faz? Você pode se prejudicar feio, né? Então, é basicamente isso. O que você ganha, divide por 3. Primeiro, que é o seu prolabore, é seu, então você gasta o que você quiser. Segundo, que é o dinheiro, é o caixa da sua empresa, que você vai guardar como fundo de reserva. E o terceiro é para o teu negócio girar. Show de bola. É isso aí. O Além do Drywall Podcast mandou o seguinte: vocês acreditam que
As redes sociais são fundamentais para o fechamento de obras? Vamos responder essa primeiro, que ele mandou 3 perguntas em uma só. O que você acha? Na sua opinião, ela é fundamental, ou seja, sem ela não dá para fechar a obra? Dá para fechar. Há 10 anos atrás não existia. Então era o boca a boca, né? E o boca a boca sempre vai existir. Obviamente que hoje a internet tem muito mais força que o boca a boca. Por quê? O boca a boca, ele só vai te deixar naquela região geográfica ali. Então, no meu caso, se eu ficasse só no boca a boca da minha região geográfica, eu estava ferrado. Porque eu moro num bairro do poder aquisitivo é mais baixo, né? Então, a internet é uma peça-chave, mas o boca a boca também é muito importante. Mesmo porque você, quando tem uma indicação boca a boca, o poder do boca a boca está validando que o teu serviço é bom, sabe? Então, eu vou indicar, ó, vai lá no Além do Drywall, o serviço do cara é bom. Pô, tu não vai se arrepender, o cara é fera. Então, o cliente, ele já vai sabendo que ele vai ter qualidade, que ele não vai ter dor de cabeça. Isso aí é muito bom. É diferente, a internet dificilmente vai entregar isso. A menos que o cliente pesquise lá nos seus feedbacks e tudo mais, que é uma coisa que ele tem que ir meio que caminhando dentro da sua plataforma para poder achar. Diferente do boca a boca. Se fulano te falar que você é muito bom para outro, você já tem 90% do orçamento fechado aí. Exatamente. Só que só consegue isso com qualidade na execução. Se não tiver qualidade na execução, qualidade no atendimento com o cliente, se você não cativar seu cliente, ele não se transforma em um divulgador da marca. Existe um negócio... Não, isso aqui é algo muito mais complexo. Para explicar vai demorar um tempão. Depois a gente fala sobre isso. Mas, em tese, é isso. É entregar um serviço excelente para que haja o boca a boca, caso você não tenha rede social. Aí a outra pergunta que ele fez, essa eu vou responder. Ele perguntou assim: devemos alimentar nossas páginas somente com serviços próprios ou de outras plataformas também? Eu vou dizer que existem casos e casos. Por exemplo, se você está procurando um cliente final e você não entrega serviço X, o serviço que você está divulgando na sua plataforma, não faz sentido nenhum você ter postado. O cliente vai te pedir para fazer, você não vai entregar o serviço, o cliente não vai ficar satisfeito e você só tem o dinheiro uma vez e um divulgador negativo da tua marca. Então, se ele souber que alguém vai contratar com você, ele vai fazer questão de lembrar daquilo que você fez. Então, se você vai postar conteúdo de outras pessoas, porque primeira coisa, não existe dono de conteúdo, tá? Na rede social não existe mais isso. Acabou. Não tem, o conteúdo é meu. Não, você postou na rede, é da rede. Tanto que existe até o remixar na rede. Que é o quê? Você pega o vídeo da outra pessoa, remix aparece no seu feed. Então, tirem essa questão, essa coisa da cabeça de pensar que a gente é dono de conteúdo. A gente não é. Essa live eu estou gravando agora. Por exemplo, no meu curso. Meu curso foi gravado. Aí pode um bonitão ir lá, fazer o download e vender para outra pessoa. Eu sou o dono do conteúdo de fato? Não. Infelizmente não. Porque isso acontece. E tá tudo certo. Agora, nas redes sociais, isso não é algo errado. Eu estou falando porque eu trabalho com redes sociais. Eu também trabalhei muito tempo como gestor de redes sociais. Então, eu sei do que eu estou falando. Você vai ver no perfil dos grandes players do mercado, e nem precisa ser tão grande, qualquer pessoa do Instagram. Tem vários conteúdos. Um posta conteúdo do outro, ninguém tem ciúme. Porque isso é normal. Já foi, nossa, isso fui eu que fiz. Se não tiver patenteado, já era. Esse negócio, nós não tem como patentear conteúdo, tá, gente? O que eu tô querendo dizer é que só isso, só aquilo que a gente pode patentear que de fato é realmente nosso. Quando a gente vai falar a questão de empresa. Ó, por exemplo, meu pai, ele abriu a empresa dele, foi em 95, então tá indo para 28 anos. Você sabe como que era o nome da empresa dele? Design Gesso. Ele abriu há 28 anos. Só que ele não patenteou. Não patenteou o nome. E aí hoje tem um cara na mesma cidade que a gente está que patenteou o nome e usa o nome dele. Perdeu o nome. Porque não estava patenteado. Isso, inclusive, é até um alerta. Se você tem uma empresa, se você já tem um nome no drywall, patenteie isso. Não é caro. Mas vai lá e fica seguro que aquele nome... E outra coisa, você sabia que a patente ela dura só 10 anos?
para você pegar o direito de uma marca. Então, tem a sua empresa. É só por 10 anos que você consegue ter aquele nome. Depois vai abrir para outra pessoa solicitar se quiser. Então você tem que ficar renovando. Então, quando a gente fala sobre conteúdo das redes sociais para captar serviço, vocês têm que ter sempre em mente isso. Primeiro, não é errado pegar outros conteúdos. Está disponível na rede, está livre para qualquer pessoa utilizar. Agora, você não entrega o serviço? Então não posta, brother. Não posta. Só posta aquilo que você entrega. Não adianta postar coisas fantásticas se você não dá conta de entregar. Entendeu? Só que, óbvio, essa é a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião. Aqui embaixo, o outro rapaz perguntou o seguinte. Para ter uma audiência no Instagram, para captar serviço, o que devo fazer? Eu acho que eu até respondi essa questão. Entregando o seu conhecimento, né? O cliente tem que te enxergar como autoridade no assunto. Desculpa, acho que o que ele quis dizer, esse daí você respondeu mesmo. Acho que o que ele quis dizer é o seguinte, porque quando a gente entrega um conteúdo no Instagram, qualquer pessoa vê. Então você posta um Reels, pode aparecer para um menino de 16 anos que mora com os pais, tem casa. Como que faz para segmentar esse público, para ele ser um público mais assertivo para ele? Se eu for parar para comentar isso aqui, eu acho que você pode até endossar o que eu estou falando aí, a gente vai enveredar para um assunto que foge um pouco do drywall. A gente acaba mexendo assim nas ferramentas do Instagram. Mas, basicamente, o Instagram tem uns botõezinhos que você ajusta, que você consegue segmentar o teu interesse de público, né? Então, você vai enxergar que o teu público pessoas de, sei lá, de 20 a 40 anos que têm um interesse por reforma de casa, né? O Instagram consegue te direcionar para você fazer esse filtro, né? Se o teu negócio é reformas, beleza, use isso como filtro. Se o teu negócio é, por exemplo, embelezamento feminino, então para que você vai num lugar onde só tenha homens? Tá vendo? São essas coisas que você tem que ter em mente. O Instagram ele vai te entregar para o público que você quiser. Você tem que saber mexer nesses botões. Exatamente. Buscar o conhecimento. Bom, então acho que é isso, né? Top. Foi uma live fantástica. Na verdade, tem mais uma. Vamos finalizar com essa do DJ Drywall. Esse é novo, hein? É o DJ do Drywall, rapaz. Boa noite. Como eu estou começando na área, qual a melhor forma de conseguir clientes? Ele aqui já é uma pessoa que começou agora. Vamos assumir que ele ainda não fechou uma obra. Vamos colocar assim. Uma pessoa que ainda não fechou uma obra, como você aconselha ele a conseguir um cliente? Ele pode sim buscar conteúdo de outras pessoas, assim como você falou. Ele pode dar o crédito para outra pessoa, caso ele ache válido também, mas ele tem que entregar aquilo que ele está ali postando, né? É válido também ele entrar com preço competitivo, porque de nada adianta ele ter em mente que ele só vai se autorrealizar se ele vender um preço mais caro, porque isso não vai acontecer agora. Então, para ele ganhar know-how, ele tem que vender mais barato, isso é fato, ele tem que entrar de alguma forma. E a forma mais rápida e prática de você entrar é vendendo mais barato. Isso não é errado, né? Mesmo porque, se você está entrando agora, é óbvio que você não vai entregar muita qualidade, né? Com o passar do tempo, você vai ganhando qualidade. A menos que você seja um Neymar da vida, mas isso aí é uma coisa muito fora da curva. Naturalmente, a gente começa entregando pouca qualidade e a gente vai galgando experiência com o tempo. Maravilha, maravilha. Então, acredito que é isso. Gente, Fechamos.
Cara, manda pra gente suas considerações finais a respeito do dia de hoje, da live, do evento. Então, pessoal, acredito que o maior público aqui do Wellington são pessoas que naturalmente estejam no DRY, claro, né? Mas vi que tem muita gente que está começando agora, né? Então, pessoal, eu tenho para dizer o seguinte: busquem conhecimento, façam networking com outros profissionais. Networking, para quem não sabe, pessoal, é você se relacionar com outros profissionais, tá? Não tem problema nenhum você chegar e perguntar para um colega como é que ele faz para poder conseguir cliente. Então, busque conhecimento dessa forma. Tem o Wellington aí que está chegando para a gente para nos ensinar como a gente deve gerir o nosso negócio, tá? Então, pessoal, é estudar, é buscar conhecimento. Não adianta nada a gente ficar batendo cabeça sozinho, porque uma hora cansa e desanima. Então, procura com pessoas que já quebraram a cara, que já trilharam esse caminho. Você vai facilitar a tua vida. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Gente, deixa eu fazer um negócio para vocês. Algum de vocês aqui recebeu ligação minha hoje? Se recebeu, coloca aqui nos comentários. Se recebeu ligação, se recebeu SMS. Cara, eu estou usando todas as ferramentas que a gente utiliza no marketing digital, que a gente utiliza, que eu também tenho bastante conhecimento disso, então eu estou usando todas essas ferramentas para fazer essa mensagem chegar para vocês. O maior intuito é que, cara, só que infelizmente a maioria dos profissionais de drywall hoje não tem a cultura de buscar o conhecimento. Não tem essa cultura, infelizmente. Então a gente vai usar as ferramentas que der para que essa mensagem se expanda. Qual que é a minha mensagem? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui justamente por causa do nome do grupo que tem lá no WhatsApp. Porque eu acredito que todo gesseiro pode ser um gesseiro rico. Tem gente que fala, mas eu não sou gesseiro, eu sou instalador de drywall, eu sou montador de drywall, eu sou drywaller, eu sou... Tá tudo certo, bro. Chama do jeito que você quiser. Eu só coloquei gesseiro que é mais fácil. É só isso. Mas eu estou falando do nosso nicho. Eu acredito sim que nós podemos ser ricos, que todos nós podemos. E o que é ser rico? Eu estava vendo no questionário que eu fiz, tinha um cara lá, tinha uma alternativa que era o seguinte: se eu ganhar 5 mil, eu estou feliz da vida. Eu já estou tranquilo. Então, para muitas pessoas, ganhar 5, ganhar 10 poxa, eu vou ser rico se eu fizer isso. E eu acredito de verdade que cada um de vocês que trabalham com drywall podem. Porque eu vi isso acontecendo comigo. Eu saí de faturar lá quase nada com drywall porque eu não tinha conhecimento, esse conhecimento que a gente está passando aqui, para hoje ter um dos negócios mais lucrativos que eu já tive na minha vida. Eu já tive algumas empresas. Então, é isso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. E eu espero muito que vocês me acompanhem nessa jornada. E, por favor, manda isso daqui. Esse vídeo vai ficar salvo. Alguém perguntou lá em cima. Manda esse vídeo para outros profissionais. Aquele profissional que você sabe que não está bem, cara, que está precisando de ajuda, que não está conseguindo fechar serviço, que não está conseguindo. Vamos ajudar a crescer e a alavancar esse nicho no Brasil. Nós somos um nicho em maior desenvolvimento do país, praticamente, cara. Cara, pelo menos é o que mais tem provisão de futuro. Porque todo o mundo utiliza o drywall. E cada vez em proporções maiores. É só aqui que a gente está engatinhando. E isso é por causa da mentalidade também do profissional. Que chega lá no cliente, não sabe argumentar, não sabe passar um preço, não sabe vender o serviço. Então vamos mudar isso. Eu quero que cada um de vocês me ajude nisso. Ajude a gente nisso. Agradeço muito as grandes pessoas que toparam participar desse evento com a gente. Porque isso mostra que também não sou só eu que estou percebendo isso. Que existe mesmo essa necessidade. A gente vai sanar essa necessidade do mercado, trazendo esse conhecimento para todas as pessoas que querem. Não é para todos que precisam, tá? É para quem quer. Então, se você precisa, mas não quer, não adianta. Tem que querer. Tem que participar da aula. Tem que ver, tem que aplicar no seu negócio. É necessário isso acontecer. Bom, gente, amanhã, deixa eu só fazer um ganchinho para amanhã. Luiz, já vou te liberar também. Cara, eu quero te agradecer do fundo do meu coração antes de encerrar. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado participar com a gente.
por você ter aceitado compartilhar suas experiências. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente abrir o nosso negócio, às vezes a gente se sente um pouco, poxa, meio que fragilizado, o que vão dizer, o que vão pensar da maneira como eu faço. Isso é completamente normal. E a gente precisa de pessoas corajosas, pessoas que queiram abrir, que queiram colocar, estar dispostos a ensinar, porque é dessa forma, só através do conhecimento que a gente vai alavancar esse nicho no Brasil. Então, muito obrigado mesmo, cara. De verdade. Tamo junto. Tamo aí pra somar. Maravilha. Amanhã, quem vai participar com a gente é alguém que eu acho que vocês não conhecem, que é o Eliel Araújo. Acho que quase ninguém conhece o Eliel, né? Eu nunca ouvi falar. Caraca, ele foi a primeira grande referência que eu vi no drywall. Fiquei muito feliz que ele aceitou participar disso com a gente também. Eliel, se você estiver aí, cara, já vou te agradecer desde agora. Muito obrigado por você ter aceitado participar disso. E amanhã a gente vai falar sobre algo que eu acredito que ele domina muito bem. Muito bem mesmo. Se eu fosse vocês, eu não perdia. Mas a gente vai falar sobre branding. Wellington, o que é essa palavra difícil? Fica tranquilo. Amanhã a gente vai explicar para vocês. Tem a ver com como você se comportar no orçamento, como você se vestir e o que você falar. Então a gente vai falar sobre essas coisas que são fundamentais para fechar o orçamento. Detalhe, uma pessoa, ela tem uma noção de quem você é, durante 0,4 segundos ela cria uma primeira impressão. Ela bateu o olho de você, já tem uma primeira impressão de quem você é. Nos próximos 4, ela consolida isso. O que quer dizer? Aparência. Aquilo que o cliente bate o olho e escaneia, conta muito no resultado que vai chegar ao final desse orçamento. Fechou? Então, gente, muito obrigado, um abraço para vocês e até mais. Valeu, galera. Abraço.